Oi, tudo bem? Meu nome é Mig Mendes, eu sou um cartunista. Isso quer dizer que eu trabalho com histórias em quadrinhos. Eu tenho feito isso há muitos anos já. Por exemplo, eu tenho trabalhado com o Ziraldo e criei, por exemplo, a maioria das tiras do Menino Maluquinho eu desenhei e escrevi, desenhei várias delas. Também trabalhei nos quadrinhos do Ziraldo, né? Escrevendo histórias do Menino Maluquinho, ilustrando, algumas fazendo várias tarefas. Fiz também com o Ziraldo trabalhos com a Turma do Pererê, como esse livro paradidático em quadrinhos, que eu sou um coautor. E trabalhei também alguns roteiros com a Turma do Sítio do Capão Amarelo. Bom, nesse tempo todo de trabalho, às vezes eu ouvi as pessoas me perguntarem como usar os quadrinhos em sala de aula, ou seja, como usar esse tipo de obra de história em quadrinhos para engajar mais seus alunos no aprendizado, especialmente o aprendizado da língua, né? E também estudando, eu resolvi estudar algumas coisas que pesquisadores estão vendo sobre o assunto, cada vez tem mais pesquisa sobre isso. E acho que posso dar umas sugestões. Primeira coisa, antes de mais nada, a gente tem que meio que vencer um preconceito da maneira como a gente vê a história em quadrinhos. A história em quadrinhos não é simples apenas aqueles gibis, aquelas revistinhas infantis. Também não é apenas as revistas de heróis, né, super-heróis de capa, né, com superpoderes. E também não é apenas adaptações de romances já clássicos, romances do século XIX, né, que a gente reconhece como grandes obras, né? É tudo isso, mas é muito mais. Se você observar, no momento, cada vez mais se produz quadrinhos no Brasil, né, por brasileiros com qualidade e com uma variedade de temas, variedade de soluções, uma variedade de procedências. Inclusive, nem tudo necessariamente é do mercado, é vendido. Muita coisa já está na internet, os autores divulgam suas obras, fornecem as suas histórias que estão acessíveis para qualquer um, para qualquer turma no Brasil todo. Então, engraçado que não só a linguagem a gente pode trabalhar com quadrinhos. Quando a gente olha os parâmetros curriculares nacionais, eles na parte sobre língua portuguesa, eles se referem à história em quadrinhos como um objetivo também que as escolas brasileiras devem atingir, mas como um entre vários gêneros de discurso, gêneros discursivos, né? Modalidades de texto que nossos alunos devem conhecer. Ou seja, os alunos devem conhecer que o texto pode ser usado uma mensagem pessoal, né, uma carta, mas pode ser usado na imprensa, o texto pode ser usado de maneira um pouco diferente nos anúncios de publicidade, e também existe o texto da história em quadrinhos. Por isso que a gente vê muito em livros didáticos o uso de tirinhas, tirinhas cômicas, né, de personagens de quadrinhos. Eu sei disso porque quase toda semana alguma editora pede uma daquelas tirinhas do Menino Maluquinho, que a gente trabalhou com o Ziraldo, para publicar no livro didático. E nem sempre é de língua portuguesa, a maioria mas tem uso em livros de ciência e até livros de faculdade. Eu só acho que é uma maneira ainda tímida de usar a história em quadrinhos de maneira didática. A coisa cresceu muito, tem muitas opções. Uma das coisas que deveria ser até óbvia, né, como uma das áreas que você pode usar quadrinhos na escola, e não é tão, deveria ser mais óbvio do que na educação artística, na arte-educação. Porque se você pensa que estudar a arte ter um olhar crítico, né, sobre a produção visual, e também contextualizar essa produção, saber de onde vem, saber que foi feito por um artista, e o artista tomou decisões, usou técnicas. Bom, tudo isso você pode fazer visitando um museu, você pode fazer vendo a internet, mas deve ser muito mais interessante dar uma obra em quadrinhos de boa qualidade visual, como essa aqui, por exemplo, e fazer a aula com base na análise do trabalho artístico de um quadrinista, um ilustrador de muita qualidade aqui, onde você pode analisar
como é que o quadrinista organizou a página, né? No momento que hoje em dia todo mundo meio que tem que se alfabetizar em design, né? A gente no passado só aprendia a ler e fazer contas, mas cada vez mais você vai sendo exigido, né, em outros conhecimentos técnicos. Hoje em dia o design todo mundo tem que conhecer. Você tem que saber lidar com tipografia, saber lidar com padrão de cores, né? Organização de elementos visuais numa superfície bidimensional, que poderia ser a tela de pintura, mas também é a página, ou uma página dupla de uma história, uma boa história de quadrinhos, né? Você pode trabalhar isso com os alunos de uma maneira prazerosa, que está vindo de um material que eles já estão acostumados a ler, né, mais comumente, a gostar, né? É muito mais atraente. Muitas vezes são personagens que eles já conhecem e a história já chama atenção para que seja lida, e você pode ver com eles, raciocinar, criticar o trabalho. Por que nessa página o autor pintou tons puxados para amarelo? Não, mas não é só amarelo, né? Marrons. Você pode ver muitos detalhes sobre padrão de cores, a emoção das cores, o significado das coisas. Também a divisão, como a gente faz, a história em quadrinhos concepção, é dividida em pedaços, que são os quadrinhos. Como é que você pega a página e determina se o quadrinho é menor, é maior? Tudo isso tem motivo, tudo isso é uma crítica de arte, e você pode fazer com o história em quadrinhos perfeitamente, como poderia fazer com grandes obras clássicas, famosas. Aqui um outro exemplo que eu achei legal, é uma boa história, é uma adaptação de romance do século XIX, e você vê que tem um trabalho do desenhista muito elaborado, muito detalhado. Você pode também falar, pensar assim, qual foi a referência visual que o desenhista teve para criar a obra, porque como qualquer artista plástico, ele tem que estudar o assunto, não sai do nada. Ele com certeza estudou maneiras de representar essa realidade aqui, dessa história, que essa história é do passado, né? Teve que estudar como representar os personagens do passado brasileiro, e até estudar que técnica que ele ia usar para representar. A opção de que técnica você usa, que material você usa, em si já é uma aula, porque um artista vai usar material como tintas acrílicas, tá? Outro artista vai usar computador, outro artista vai fazer a história em preto e branco. Tudo isso são opções. Você pode estudar criticamente como produzir material visual com significado, né? Para se comunicar com outra pessoa. Outra área que você pode estudar, quadrinhos, já é usado muitas vezes, é a área de história, onde você pode engajar mais as pessoas, os alunos, a pesquisar um assunto, com base na narrativa ficcional, narrativa que entretém, que é do quadrinho. Começa no quadrinho, ele vai despertar a vontade de conhecer uma realidade histórica. Muito célebre o caso do Asterix, né? História francesa, conhecida mundialmente, e duvido que você não conheça. É a história do guerreiro gaulês, quer dizer, os antepassados dos franceses, que era de uma aldeia livre, mas lutando para continuar livre contra o Império Romano. Então você vai, com base nessa história, você pode falar do que era a Antiguidade, né? A Antiguidade na Europa, do qual nós recebemos algumas tradições, né? Nós somos herdeiros em parte dessa Antiguidade europeia, latina e até germânica e tudo mais. Então a leitura do Asterix, e ele é muito crítico, inclusive, são historinhas muito inteligentes, pode levar você a interessar a turma em pesquisar mais e tentar saber de onde veio a piada da história. De onde veio? A piada vem de um conhecimento histórico que o roteirista e o desenhista de Asterix tinham. Aqui um outro exemplo. O desenhista ele estuda muito assim, representar como é que eram as aldeias, os prédios romanos, as aldeias gaulesas, os prédios romanos, as roupas que os legionários romanos usavam. É um trabalho de muita qualidade, é muito bem pesquisado. Mas há obras que falam do Brasil também. Há inúmeras, se pesquisar por aí, podemos falar, mas vão achar inúmeras.
Eu separei aqui uma brasileira, chama Santô, porque o Spaca, um autor brasileiro, fez um álbum completo contando como é que foi a conquista, a invenção do avião pelo Alberto Santos Dumont. É um livro ricamente pesquisado também, tudo aqui é feito com inteligência, tem humor, tem a visão do artista, mas também tem a vontade de contar a história da maneira mais correta possível. Ele pesquisou muito todos os pioneiros da aviação, que não eram só Santos Dumont, havia outros pelo mundo. Santos Dumont apenas foi um destaque, né, no seu tempo, por ter feito provas muito importantes. Bom, isso aí eu acho muito interessante, mas eu acho interessante porque eu li nesse livro aqui, que é fascinante. Acho que essa é a ideia, você fascinar seus alunos com histórias reais, com base em trabalhos de história em quadrinhos. E para não deixar aqui de falar outros exemplos, isso também é um clássico já. Maus seria uma leitura para um aluno do ensino médio. Ela fala, essa história é muito importante, muito celebrada como uma ótima obra de quadrinhos, foi feita por um americano, e fala do Holocausto, fala da experiência de um homem judeu em campos de concentração. E tem vários campos de concentração, né, naquela todo o período da Segunda Guerra Mundial. Então é muito importante para saber essa realidade, e é um livro muito emocionante. Então, para os jovens, é ótima pedida ler isso, se puder ler pelo menos trechos, e depois comentar para tentar entender que coisa foi essa da Segunda Guerra Mundial, do nazismo, o que se fez aquele extermínio, né? Isso, quais as razões daquilo e como é que as pessoas lidaram com isso na época. Lembrei também aqui de um trabalho que eu fiz um roteiro. Aqui tem uma série de gibis, né, revistinhas, né, quadrinhos, com a turma do Sítio Pica-Pau Amarelo, onde nós fazemos uma brincadeira, mas com os fatos históricos, para tentar trazer alguns fatos históricos para a cabeça do leitor. Aqui é uma revistinha toda com a descoberta da América. Assim fizemos também sobre independência do Brasil, fizemos sobre a abolição da escravatura, muita coisa. Tudo feito com personagens do Monteiro Lobato. Agora, aqui também, tem mais um aqui que eu selecionei, também talvez para o ensino médio, uma adaptação literária, né, do O Cortiço, que é um romance, né, também do romantismo, né, do realismo. E é uma maneira de você conhecer. Se você não vai ler o romance original, por motivos óbvios, que é um ótimo romance, você pode talvez ler com mais rapidez a história em quadrinhos, que é uma versão adaptada, mantém muito do que é o romance, e conta a história, e você pode falar dessa realidade do Rio de Janeiro, da época, a capital do Brasil, numa época de transformações, que ainda havia a escravidão, havia todo tipo de conflito dos imigrantes portugueses contra os brasileiros já radicados. Tudo isso pode ser discutido numa aula do ensino médio com a leitura não do romance, mas da história em quadrinhos adaptada. O que mais podemos ver, né? Na área de geografia, será que não tem coisa para ver em geografia? Acho que sim. Aqui tem um caso célebre que é o Tintin. Tintin é uma obra de quadrinhos também muito celebrada, né, feita por um belga, e que a característica dessa série Tintin é que o artista ele gosta de botar o personagem dele andando pelo mundo, como seria hoje nós vemos o espião James Bond, por exemplo. Tintin é um repórter, é um jovem repórter, e ele vive, por exemplo, aqui no caso, vivendo uma aventura na Arábia. Então, se você lê isso também no ensino médio, talvez Fundamental 2 já poderia, em aulas, né, de ciências sociais, né, de história e geografia, falar da realidade. O que é a realidade do petróleo, o que é a economia do mundo árabe, e qual é a realidade física do mundo árabe, aqueles desertos, por que lá é uma área de desertos, né? E isso você se interessa lendo as páginas do Tintin, que visitou vários países. Tem Tintin no Congo, tem Tintin na Ásia.
Para a geografia do mundo, você pode começar a interessar o aluno lendo uma história também muito interessante, crítica do Tintin. E outra ideia que eu pensei sobre geografia é que os personagens de história em quadrinhos vivem em certos mundos, né? Tem realidades deles. Essas realidades são um tipo de geografia. Você pode, por exemplo, pegar, se a turma conhece, sua turma conhece, lê Turma da Mônica, do Maurício, como esse caso aqui, um pequeno exemplo, vai saber que eles moram num bairro chamado Bairro do Limoeiro. Todos os personagens moram lá. Então você pode imaginar que tem casas lá, e tem também mais coisas. Tem a Turma da Mata, que mora numa outra realidade. Tem a Turma do Chico Bento, que mora na zona rural, talvez da mesma cidade ali de Mônica e Cebolinha. Isso nunca foi claro. Mas o que importa é que você pode fazer um exercício de vamos desenhar um mapa dessa realidade. Você pode fazer a realidade, qual é o mapa desse bairro do Limoeiro, onde moram Mônica, Cebolinha, Magali, Cascão, e onde moraria Chico Bento, isso, qual a relação também com a Turma da Mata, não importa, você vai fazer uma ficção, mas já é um estudo de geografia, é divertido, é lúdico você criar conceitos de geografia, de regiões, de logística, né? De questões econômicas, né? De organização das pessoas, com uma realidade ficcional. Depois você passa isso para a realidade concreta da gente, né? Para estudar conceitos de geografia. Lembrando que o Ziraldo também tem um pouco isso que a gente faz na Turma do Pererê, eles vivendo num lugar fictício chamado Mata do Fundão. E a Mata do Fundão tem uma ecologia ali, você pode estudar através das histórias, tentar fazer um relatório. Como é que é a Mata do Fundão? Que tipo de vegetação tem lá? Tem rios? Vamos fazer um mapa? Como seria a Mata do Fundão? Teria algum rio? A história mostrou algum rio? Mostrou que o rio tinha algum tipo de vegetação associada? E as pessoas habitam onde ali? Isso para mim já é um ensino de geografia lúdico, né? Agora, você pode também trabalhar outras áreas como as ciências. Não que a história em quadrinhos tenha realidade científica, muitas vezes não é ficção mesmo. Mas essa ficção pode ser a semente para você fazer uma pergunta e trabalhar as ciências. Agora, existe também, como esse aqui, por exemplo, um trabalho sério que o quadrinista, que é um cientista, se não me engano, de física e matemática, resolveu fazer a história do universo em quadrinhos. E ele conta com muita diversão, por exemplo, o início do universo e o que se sabe, né, que se supõe sobre o início do universo, a formação das galáxias, planetas, como é que nosso planeta se formou. Então isso aqui já é um pouco ciências, é um pouco também um pouco geografia, né? Mas ele fala, nessa obra ele fala muita coisa, fala sobre biologia também, evolução dos seres, né? É aquela ciência clássica, né? Fala de evolução, e chega depois a falar de história. Essa coleção trata um pouco de tudo, passa pelas ciências biológicas e físicas, passa pela geografia, passa pela história. Mas também eu acho que você pode ler histórias de super-heróis e fazer perguntas, isso talvez no ensino médio, né? Fazer perguntas sobre a realidade daqueles poderes. Aqueles superpoderes são fisicamente possíveis? Estou querendo dizer assim, a armadura do Homem de Ferro seria uma invenção possível? Vamos ver porque uma explosão cheia de raios gama, realmente, na realidade concreta da nossa ciência, poderia transformar alguém no Hulk? Vamos investigar, né? A picada de uma aranha que tivesse contaminada por radioatividade poderia transformar alguém no Homem-Aranha? Vamos ver, porque isso é tudo uma ficção, mas é tão interessante que você pode jogar esses assuntos para a turma. Sendo que muitas vezes as histórias de aventura e ficção científica tratam daqueles assuntos mais palpitantes da ciência. Clonagem, nanotecnologia, né? Computadores quânticos. Tudo que é interessante, que os alunos realmente já sabem por algum motivo, está no ar, as histórias também são as primeiras que apresentam.
E você pode, com base num personagem interessante, uma leitura interessante, suscitar uma pesquisa de ciência, uma pesquisa sobre física. E, pelo menos é isso que eu acho, poderia usar assim. Agora, nós também podemos, o que é muito pedido e é muito usado para o uso de quadrinhos, em sala de aula lendo quadrinhos, são questões meio transversais que são de cidadania. Como é que você pode trabalhar a cidadania? É até talvez mais fácil, porque existem publicações que eu chamo de cartilhas em quadrinhos, onde autores já, e aí é gratuito, normalmente é gratuito, é distribuição gratuita, ou está na internet, em que o autor está tratando mesmo de assuntos como inclusão, direitos, né? Muitas vezes são sobre direitos. Tem alguns exemplos. Tem aqui do Bira, cartunista Bira, uma história em quadrinhos muito interessante, e é sobre esporte, a importância do esporte para a inclusão. E questões sociais, né? O que é a realidade do Brasil. Muitas vezes as cartilhas estão falando de uma melhoria das relações entre as pessoas, né? Tem cartilhas que falam de trânsito, cartilhas que dão conselhos de saúde, mas que eu gosto e são muito comuns também são essas. Outro exemplo aqui, nós fizemos com o Ziraldo, do Menino Maluquinho, uma cartilha sobre eleições limpas. Isso vem a calhar, né? E é o que? Uma historinha toda ficcional, ela não fica dando aula, não é uma aula. É uma história, uma ficção, uma brincadeira que a gente faz com o tema de uma eleição. Mas aqui está, de propósito, colocada a questão de você ter que ser limpo nas eleições. A disputa democrática tem que ser com debate de ideias e não com trapaças, né? Esse aqui, de leve, está colocado na história. É ler a história, que é uma cartilha mesmo, foi feita para um uso paradidático. Ela foi distribuída gratuitamente. E você usa nos debates, você traz questões importantes. Outro exemplo, só para terminar. Uma cartilha que é um gibi, história em quadrinhos, que fala sobre a inclusão das pessoas com deficiências. Acessibilidade que você tem que fazer. A sua cidade tem que pelo menos que seja aos poucos, mas vai todo mundo juntos criando condições das pessoas que têm deficiências poderem circular pela cidade e fazerem as suas coisas, né? Exercerem seus direitos todos, né? Para trabalhar, estudar, etc. Isso aqui foi feito também com uma história ficcional, engraçada, com personagens típicos de quadrinho, coloridos, e você lê, mas isso leva você ao debate, com facilidade você debate isso com a turma. É uma maneira gostosa de trabalhar. Agora, e matemática? Será que é possível trabalhar matemática também com história em quadrinhos? Tem um jeito isso, já foi relatado por uns pesquisadores, né? Você começa fazendo uma gibiteca. A gibiteca é um projeto interdisciplinar, vai servir para todo o engajamento da turma, que é, logicamente, criar um espaço para compartilhar histórias em quadrinhos, revistas e álbuns de histórias em quadrinhos, para estimular a leitura, né? Um hábito da leitura nos alunos. Então começa com um projeto de todo mundo arrumar revistas, gibis como esses que tem em banca, ou álbuns de quadrinhos, ou cartilhas, né, gratuitas. E todos colaborando e criando no espaço da sala ou da escola um lugar adequado para guardar os quadrinhos e ficar à disposição dos alunos lerem, pegar emprestado, ler no local ou levar para casa, devolver como uma biblioteca. Agora, a partir do uso da gibiteca, você pode criar problemas matemáticos, porque você coloca os alunos para administrar a gibiteca. Isso vai suscitar problemas estatísticos, por exemplo, a contagem de quantos gibis, quantas revistas nós já temos na gibiteca. Vamos dividir por temas, dividir por grupos essas publicações, então, quanto tem em cada grupo. E a média de leitura, assim, nesse mês, quantos títulos foram lidos por quantos alunos, né? Qual é a variação em porcentagem de um mês para o outro. Então tem opções de problemas até mais complicados do que esse que eu contei, que você pode usar
para estimular uma investigação matemática, né, de quantidades e tal. Você tem a da gibiteca, que é o motivo de interesse nesses probleminhas. Agora, o que a área que é mais comum, obviamente, deixei para o final, é mais útil você trabalhar os quadrinhos, é a área da linguagem, né? Você, você vai tratar os quadrinhos como uma obra, uma obra de um tipo de discurso com uma certa técnica, né? Uma modalidade de narrativa. Aqui estou mostrando um tipo de livro interessante que é feito por vários autores juntos, né? Aqui é um livro brasileiro sobre contos de fadas, onde cada autor trabalha de um jeito. Você pode pegar uma leitura de quadrinhos e trabalhar como obra, vendo vários aspectos dela. Um aspecto do texto em si, vendo a peculiaridade do texto do quadrinho, que ele normalmente é mais conciso, né? Ele não tenta brigar com a imagem, né? Ser mais que a imagem. Ele não tenta avançar no terreno da imagem, portanto fica mais conciso. Também o quadrinho é um terreno onde mais se usa assim, as novidades da língua. Aparecem as gírias são utilizadas no texto, como foi observado por uns pesquisadores. Também é um terreno aqui linguístico onde aparece muito a oralidade, né? Porque os textos dos balões normalmente são diálogos, então o autor escreve a maneira como os personagens realmente falariam, né? Numa cena. Também é onde os artistas usam mais os termos regionais, né? Os regionais que estão acostumados, é uma maneira de expressar muito linguajar regional. Então são opção de questões realmente de língua, de linguagem, de expressão da língua portuguesa nos quadrinhos. Célebre também, todo mundo conhece a história do Chico Bento, né? Que é um personagem do Maurício de Souza, e o que ele fala é escrito num caipirês, né? Uma versão do mundo caipira que esse personagem representa. Uma versão do português especial lá do Chico Bento. Tudo isso pode ser trabalhado, mas também assim, a técnica narrativa, como o artista pegou o assunto dele e dividiu e conduziu ao texto dele, usando, claro, as imagens para contar também, e como ele conduziu a trama para manter nosso interesse, para passar a mensagem dele da maneira mais clara possível. O quadrinhos ensina muito sobre clareza, na minha opinião. Clareza do texto. E tudo se você começa a criticar o quadrinho, ler bastante quadrinho, começa a ser capaz de usar essas técnicas, né? Criar sua própria narrativa com seus temas de interesse, né? E aí que é interessante passar para os alunos uma outra etapa, eles criarem suas próprias histórias, né? Na maneira de obras expostas na sala, ou fanzines. Isso tudo a gente pode falar mais, é muito usado, né? Nas aplicações de quadrinhos em escola. Aquele livro brasileiro, esse aqui é um livro americano também, onde vários quadrinistas de estilos diferentes trabalham contos de fadas, né? E você pode, lógico, como qualquer obra, estudar o contexto dela, o que levou o artista a criar aquela história, né? E o que levou a ele escolher contar aquela história daquela maneira. De onde ele vem, né? Você pode estudar o artista, de onde ele vem, o que ele está acostumado a fazer, por que ele desenha desse jeito, por que ele conta a história desse jeito, como qualquer obra literária. E do modo geral também o tema, né? Os temas, contos de fadas, então são temas que falam de questões morais, né? Que você pode depois trabalhar como interpretação do texto de maneira interessante, né? São obras interessantes de trabalhar a interpretação de texto, os alunos ficam mais ligados em estudar obras desse tipo, né? Então acho que quadrinhos pode ser usado em várias disciplinas, não só em linguagem, a gente observou isso. Espero ter contribuído, dado sugestões aí, mas também pretendo falar mais, a gente pode se encontrar mais, falar sobre a história, como é que surgiu estar em quadrinhos, né? A história dessa arte. Tentar também tirar o preconceito que ainda existe, especialmente em escolas, especialmente nas famílias,
contra a leitura dos quadrinhos. Não tem motivo de ser esse preconceito. Nós, como autores, temos que falar sobre isso. Então, até a próxima. Obrigado por ter assistido isso aqui. Até lá.